Bom dia a todos e a todas as aqui presentes. A gente vai falar aqui sobre case de sucesso que a gente está colocando no estado do Ceará, falando um pouco sobre as verticais de negócio que o estado do Ceará está desenvolvendo em prol da inovação, em prol da hidrogênio verde, em prol das energias renováveis e principalmente, vocês vão ver aqui uma recente vertical, que é o setor aeroespacial, que a gente está posicionando o Brasil a partir do estado do Ceará nesse novo mercado, né? Já é um mercado consolidado, mas o Brasil não tinha, até então, não tinha posicionamento estratégico. Está colocando aí o estado do Ceará nesse posicionamento estratégico, consequentemente o Brasil. Vou passar o slide. Primeiro, quando a gente fala em inovação, o primeiro setor que o estado do Ceará vislumbrou lá atrás foi o setor que a gente chama de TIC, que é TI, mais comunicação. Isso é uma vocação natural que o estado tem. E aí, nesse sentido, eu vou falar brevemente para vocês, senhores e senhoras aqui, entenderem por que o estado do Ceará ele tem essas vocações aqui que eu vou comentar. A gente considera o estado do Ceará o estado mais nordestino do Nordeste do Brasil. E o Nordeste do Brasil é reconhecidamente a região mais carente aqui do nosso continente, do Brasil, do nosso país. E por que a gente fala que o Ceará é o mais nordestino do Nordeste? Quando a gente olha para os nossos pares, a gente no estado do Ceará não tem o petróleo que tem o Rio Grande do Norte, nós não temos a água do subsolo que tem o sul e o sudeste do Piauí, nós não temos o regime pluviométrico que tem o Maranhão, nós não temos toda a zona da mata e todo o primeiro ciclo econômico do Brasil, da cana-de-açúcar, que tem o Pernambuco, né, essa zona da Mata Fantástica. Nós não temos o Rio São Francisco, que divide Alagoas e Sergipe, o estado de Sergipe. E eu não vou falar nem da Bahia, porque Bahia é covardia, praticamente lá a Bahia tem de tudo. E o que tem o Ceará? Sobrou o Ceará. O Ceará, ele tem 90% do seu território está no semiárido e 80% dessa região, desse solo, ele está sobre uma placa de cristalino sólida contínua. E a distância da terra até essa placa de cristalino ela é muito rasa. Então, no Ceará chove, é de 3 a 4 meses. Mas quando chove, não cria lençol freático. Não cria. E nos meses de estiagem, que são 9 meses, toda essa água da chuva evapora. E o único bioma da natureza que sobrevive a essa condição se chama Caatinga e só existe no Brasil, no Nordeste. E principalmente no estado do Ceará. Então, literalmente, a gente não tem nem sombra, nem água fresca no nosso estado. Não temos nenhum rio perene dado pela natureza, não temos nenhum lago dado pela natureza. Tudo que tem hoje de ou rio, ou lago, ou açude, é uma construção e investimento público do estado. E, às vezes, se comparar, mas o Ceará tem 9 milhões de habitantes, ou seja, é menor do que a Grande Rio, aqui onde a gente está. Quando a gente olha para Israel também tem em torno de 9 milhões de habitantes. E lá fala, mas Israel é árido, né? Nós somos semiáridos, né? Só que no caso de Israel tem algo que nós não temos no estado do Ceará. O Israel tem um lago enorme de água doce, que era tão grande que os antigos chamavam de mar, que é o Mar da Galileia. E além tem um rio perene, que é o Rio Jordão, que alimenta o Mar da Galileia. O Ceará não tem isso. Então, nós temos, o que é que tem muito abundância no Ceará? São 4 coisas. A abundância no Ceará é sol, vento, rocha e o cearense. Essas 4 coisas que nós temos. Então, nós não temos minério de ferro, nós não temos recursos naturais, nem abundância, nem sem abundância. Nós não temos esses recursos. Então, a gente costuma dizer que durante esses anos todos que o estado existe, o ativo mais importante que nós temos, o melhor que o Ceará tem, é o cearense. É o investimento, forjou um povo, uma cultura, que efetivamente sobressai da educação. E aí, quando a gente olha a educação, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 78 estão nos municípios cearenses. Das 100 melhores municípios de escola pública no Brasil, 78, se não me engano, 78 é no Ceará. O primeiro lugar
se a gente fosse comparar aqui com o futebol, né, que é Sobral, é hexacampeão, é 6 vezes consecutiva a melhor educação pública do Brasil, medido pelo governo federal, independente do partido político, está lá, a medição técnica, afere que Sobral é 6 vezes consecutiva a melhor educação pública do Brasil. É tanto que Sobral hoje não se compara mais com a avaliação do MEC. Agora ele está olhando agora a avaliação do PISA, que é o Instituto Internacional, para tentar elevar essa régua de medição. Por quê? Porque nós não temos recursos naturais. Então, o cearense ele tem que se diferenciar de alguma forma. E a forma que o cearense se identificou foi através da educação. Infelizmente, toda essa mão de obra qualificada que nós formamos no Estado, alguma dela fica no Estado, mas a maioria está saindo. Então, a gente é considerado um povo sem nação, né? Tem cearense em tudo que é lugar do canto. Tem cearense no Rio de Janeiro, tem cearense em São Paulo, tem cearense na Austrália, tem cearense na China. Aonde você gritar égua macho, você vai encontrar um cearense, alguém vai levantar a mão aqui, entendeu? E o papel hoje do governo do Estado é, se o cearense ou a cearense quiser sair do seu estado de origem, da sua cidade de origem, que seja por opção e não por obrigação. Esse é o propósito, a palavra está tão na moda, né? O propósito do governo do Estado é que o cearense e a cearense só saia do seu estado, deixando seus familiares e amigos, por opção. Porque quer fazer um mestrado fora, um doutorado, porque quer uma carreira mais pujante, mas não porque não tem opção econômica no Estado. Esse é o desafio, o propósito do governador Elmano, dentro do governo do Estado, que é um governo de continuidade. Outra característica do Estado do Ceará. São mais ou menos 30 anos de continuidade de políticas públicas, independente do partido político. Por quê? Porque o governante, independente se é oposição ou situação, ele não pode se dar ao luxo, pelas condições que nosso Estado tem frágil, de ter descontinuidade. O governante que ganhar uma eleição e não promover continuidade, ele está morto eleitoralmente. A população não perdoa, culturalmente falando, porque não se admite, não é uma região que se admite desperdício. Então, todo o governo é de continuidade, independente se você gosta ou não do seu antecessor. Você pode até trocar de nome o programa, mas a essência você não muda, porque a população não perdoa. Esse é uma característica lá do Estado. E quando o primeiro da parte de inovação, a gente se colocou, foi o mercado de TIC. A gente avaliou que o mercado de TIC é um mercado de 450 bilhões no Brasil. Falei, bem, os governantes até então, os meus antecessores, eles identificaram que é um posicionamento que o Estado tem que colocar. Vamos capturar esse mercado para o Ceará, porque nós temos 2 coisas, mais ou menos 3 coisas muito importantes. Primeiro, a nossa conectividade no Estado. Segundo, mão de obra qualificada na área de TIC. E terceiro, as nossas universidades. Essas 3 coisas juntas fazem um diferencial e o Estado do Ceará se posicionou nesse mercado. Pode passar? É um mercado hoje, né, pujante na evolução de empregos, então, check, vamos, gera emprego e aumenta o PIB do Estado. Né? Pode passar? E esse é o resultado. O Brasil cresce em TIC em torno de 15%, o Nordeste cresce muito mais do que o Brasil e o Ceará cresce muito mais do que o Nordeste nesta área de TIC. Isso é um trabalho de em torno de 15 anos de posicionamento do Estado do Ceará, desde o governador Cid Gomes, que passou 8 anos posicionando isso, depois mais 8 anos que era PDT, depois veio o PT com o governador, pouco antes, até Lúcio Alcântara, que é PMDB, depois foi Cid 8 anos como PDT, depois foi PT, e o mesmo a programação para a gente chegar nesses números aqui de crescimento desse mercado no Estado do Ceará. Pode passar? E aqui as nossas fortalezas. O ensino superior, diferentemente de outros estados aqui no Brasil, ele não é concentrado na capital. A capital de Fortaleza, ela é uma capital importante, mas aqui, que é o estado do Ceará, o mapa do estado do Ceará, onde eu falei que 80%, 90% é semiárido, é cinza, né? Porque quando a gente tem semiárido, choveu, Caatinga, para quem não conhece, quando chove na Caatinga, um dia depois da chuva,
você fica verde. Automaticamente, a paisagem muda do dia para a noite. Tudo fica verde. Na estiagem, todas as folhas caem, porque a folha consome muita água. Então, a planta cai as suas folhas, automaticamente fica tudo cinza, desértico. É como se tivesse tudo morto. Choveu, um dia depois está tudo verde. Isso é o efeito da caatinga. Então, o nosso mapa aqui, a gente brinca lá no estado do Ceará, dizendo que a gente está pintando de verde o estado com as nossas universidades, nossos cursos técnicos. Então, nossas universidades são todas interiorizadas. Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual do Ceará, são 3 universidades estaduais. A gente tem a Universidade Estadual, Vale do Acaraú, URCA, que é Vale do Cariri, a Universidade Estadual do Cariri, e temos o Instituto Federal do Ceará também, todo interiorizado. E além dessas universidades públicas, nós temos a melhor universidade particular do Nordeste, que é a Unifor. Então, isso é um pouco do nosso estado. A gente tem efetivamente muito curso, e quase pintando de verde o interior do estado. Pode passar. Que se complementa quando a gente coloca os cursos técnicos, esses aqui especificamente na área de TI, TIC. Então, a gente praticamente mapeia todos os municípios aqui. Isso aqui são municípios que investem na mão de obra qualificada. E com o trabalho remoto, a gente está conseguindo trazer riqueza desses profissionais de TIC. Então, senhores e senhoras que estão precisando de mão de obra qualificada, o Estado do Ceará pode ser o provedor dessa mão de obra, inclusive você contratando e fidelizando, porque quando você contrata um cearense no interior do Estado, ele fica grato. Então, a lealdade é algo que é muito, culturalmente falando, do nosso povo lá no Estado do Ceará. Pode passar. E eu falei da mão de obra qualificada. O segundo nós temos no Estado do Ceará 150 data centers localizados no Brasil. Hoje é Brasil, e esses são os data centers que a gente está trazendo para dentro do Estado do Ceará. Eles estão aqui se posicionando em Fortaleza. E cada vez mais a gente está atraindo mais data center para lá. Por quê? Porque o Estado do Ceará, pelo seu posicionamento geográfico e pelo investimento público, tem a maior concentração de cabos submarinos, a segunda maior concentração de cabos submarinos do mundo, só perde pelo Japão. O segundo é o Ceará. E a partir do Ceará é que todo o Brasil é conectado. Pode passar? Esses aqui são os nossos cabos submarinos. Eram 16, essa apresentação está desatualizada, porque 2 meses atrás, agora são 17 cabos submarinos. Então, eu morei 19 anos fora do meu estado do Ceará, 13 anos foi aqui no Rio de Janeiro. Eu brincava com meus amigos aqui do Sudeste que, se você quisesse passar um e-mail para os Estados Unidos, você tinha que passar pelo meu estado. Você tem, qualquer ping que você dá na comunicação hoje na internet, vem aqui de São Paulo, no Rio e tal, vai passar pelo Ceará para se conectar para a Europa, a África, Estados Unidos e América Central. Isso pelo posicionamento geográfico que nós temos no estado do Ceará. Por isso que os data centers estão indo para lá, pela mão de obra qualificada, pelas nossas universidades e por nossa conectividade. Levanta a mão quem não sabia disso. Então, agora, se vocês puderem propagar, eu agradeço. Porque hoje, o termo em conectividade no TIC é latência. Latência é o nome, o nome da vez. Esses cabos aqui chegam todos na Praia do Futuro. Então, eu tenho muitos hotéis na Praia do Futuro que estão sendo locados por gamers para ir lá naquele bairro, a Praia do Futuro, para poder ter menos latência para fazer as suas competições de jogos, posicionando lá. Então, esse é o... quiçá os data centers. Tá? Pode passar. Com o data center, o governo do estadual fez um investimento na época do governador Cid Gomes, aí eu estou falando aí de 16 anos atrás, no que a gente chamou de cinturão digital. Ele já com as visão, o governo já com a visão que a gente tinha que conectar todo o estado, começamos o nosso cinturão digital. Então, a partir dos cabos submarinos, nós fizemos uma rede de fibra ótica em todo o estado. O estado do Ceará
ele é o estado mais conectado do Brasil. 184 municípios do estado do Ceará, todos são fibrados, todos são fibrados. E 75%, mais ou menos 70%, é a média de acesso desses 184 municípios à internet com fibra ótica dentro do estado. Então, você pode ir para o sertão, uma cidade de 15 mil habitantes, vai ter lá um mini provedor, são mais de 600 provedores locais que a gente tem no estado do Ceará, que pode lhe prover acesso à fibra ótica no estado. A gente em primeiro lugar, inclusive à frente de Santa Catarina, que está se posicionando como uma meca da informática no mundo, no Brasil, né? A gente está no nível de conectividade à frente. Pode passar. E isso faz com que o Ceará esteja posicionado no último quartil, né, dos dados de conexão. Quem mais se conecta de fibra ótica, o Ceará, 51% dos seus municípios, que corresponde a 94%, tem mais de 75% dos municípios do estado do Ceará, 94 municípios, perdão, tem mais de 75% das suas conexões feitas por fibra ótica. Claro, está tudo lá fibrado, por que eu não vou utilizar a fibra ótica? E a gente está no primeiro lugar, à frente da máquina industrial do Brasil, que é São Paulo, que é quase metade, né, menos do que nós temos de municípios conectados por fibra ótica do estado do Ceará. Esse é um ativo que nós temos, mão de obra qualificada, conectividade e as nossas academias. Pode passar. E aí, a partir dessas características, nós fizemos no estado as nossas verticais de desenvolvimento. Pode passar. Passa. O atual governador Eumano está no seu primeiro mandato. Eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Inovação agora em março desse ano. A gente tinha um propósito. O governador Eumano quer criar um Estado humano, sustentável e inovador. Esse foi o programa de governo do então candidato Eumano de Freitas. Ele foi eleito no primeiro turno com mais de 58% dos votos, né, do Estado. E esse programa de governo é que ficou o nosso mantra para que a gente faça todas as políticas, a partir daí fazer o nosso planejamento estratégico para que a gente efetivamente saia em 2026 com um Estado humano, sustentável e inovador. O inovador já é a minha praia, que é aí o que eu tenho que desdobrar. Do inovador, pode passar, nós começamos com 3 verticais de desenvolvimento e a gente incluiu a última, que é o case que eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem uma vertical de hub de inovação de hidrogênio verde e energias renováveis, um hub de inovação em biotecnologia, o hub de inovação, que é continuidade, como eu falei, nenhum governo que vocês verão aqui no estado do Ceará vai descontinuar o que foi feito lá no passado. São 30 anos com essa característica. Eu não poderia fazer diferente. Então, tem a vertical de TI e comunicação e a gente está incluindo o hub de inovação aeroespacial. O fundamento desses 4 pilares nossos, que nos levam ao que a gente está chamando de Ceará Vale, né? Referência ao Vale do Silício. Nosso Ceará Vale é formado por esses 4 verticais, balizados com formação de capital humano diferenciado. A gente acredita que o melhor do Ceará é o cearense, então a gente está criando estratégia de massificar a formação de profissionais em TI e em energias renováveis. Fazendo isso com os 3 pilares: academia, setor privado, governo e municípios. Com os municípios, com os 154 municípios. Pode passar. Pode passar. No caso de hub de inovações de energias renováveis, pode passar, a gente tem hoje um diferencial que é único no Brasil e no mundo. O Estado do Ceará tem 33 memorandos de entendimento assinados. É o Estado brasileiro com o maior número de memorandos de entendimento. São mais de 70 bilhões de dólares, B de bola, bilhões de dólares desses memorandos de entendimento. Se 1%, se 10% desses memorandos, forem capturados, a gente muda o Brasil e o Estado do Ceará nesse sentido. Só que essa é a estratégia que nós temos para
nós temos o Porto do Pecém, junto com Roterdã, com o Porto de Roterdã. O Porto de Roterdã e o governo do estado são donos do Porto do Pecém, e o complexo industrial, porque é uma característica de Roterdã, do Porto de Roterdã. Ele cria o porto e, ao redor do porto, ele tem um complexo industrial. Ele fez a mesma coisa no estado do Ceará. Temos um porto offshore, não é um porto onshore, e na terra nós temos o complexo industrial do Pecém, que também é administrado por Roterdã e pelo governo do estado. E lá, dentro desse complexo industrial, nós temos uma ZPE, uma Zona de Processamento Especial de Exportação, que é a única em funcionamento no Brasil, há 13 anos. A gente tem uma zona franca, né, dentro do estado do Ceará para quem quiser importar ou exportar com incentivos fiscais, federais e estaduais. É o paraíso fiscal para quem quer importar e exportar no Brasil, se situar fisicamente dentro da nossa ZPE. E lá a gente vai fazer área industrial, para fazer eletrólise, tem uma planta de dessalinização, integrado com o nosso aeroporto, que fica a poucos quilômetros do complexo industrial do Pecém. Essa foi uma estratégia de investimento que o governo fez lá atrás. Eu estou falando aí de 13 anos atrás. Tudo isso aqui foi planejado há muito tempo atrás, inclusive com um governador de outro partido, né, que a gente vai dando continuidade, e isso deixou o Ceará preparado do ponto de vista de infraestrutura. E aí, com essa transição energética de descarbonização, nós estamos se posicionando muito bem para essa transição energética. Por quê? Porque o estado do Ceará, que eu falei na minha introdução, a gente sempre ficou se lamentando, né, para Deus, porque a gente não tinha os recursos naturais. A gente só tinha sol e vento. Agora, com a transição energética, a gente agradece a Deus pelo sol e pelo vento. E tem uma característica que é única no Brasil, que só tem no Nordeste, mas muito especificamente no Ceará, que é o seguinte: quando anoitece, quando o sol se põe, é quando os ventos têm a maior incidência no estado e de forma unidirecional. Quando o sol nasce, diminui os ventos e ele passa 6 horas numa direção e 6 horas em uma outra direção. Então, quando você coloca uma planta eólica no Ceará, onshore de dia, você tem que escolher o posicionamento dela ou fazer que ela mude de posição. Quando você faz isso, você tem perda energética e ineficiência de manutenção. É mais caro fazer manutenção isso. Quando você coloca ela unidirecional, noturna, a produção eólica noturna no estado do Ceará é muito maior do que a diurna, e você pode pegar 6 horas de um determinado período do vento, com uma eficiência muito maior, plena, e à noite muito mais plena ainda. Essa é uma característica. E de dia você tem o sol. Então nós temos uma capacidade de geração de energia renovável quando a gente faz o mix entre solar, que é a complementariedade, né, solar e eólica, que nenhuma outra localidade no mundo tem. E quando a gente está com o planejamento de fazer eólica onshore, eólica offshore e pintar o Ceará com painel solar. Principalmente aonde? No sertão, no interior. Então, aonde o sertanejo se lamentava que não chove, né? Lá no Ceará a gente brinca o seguinte: hoje amanheceu aqui no Rio de Janeiro nublado, né? Quando amanhece nublado no estado do Ceará, o cearense vai na dia bonito, né? A gente agora, com isso aqui, a gente vai poder olhar, igual a vocês aqui do Sudeste, quando olhar um dia ensolarado, que é de 10 dias, são 10 dias assim, a gente vai dizer: ô, dia bonito, né? Vamos gerar dinheiro aqui no nosso sertão através da energia solar. Pode passar. E o estado do Ceará, então, criou 3 estratégias para o hidrogênio verde. Primeiro, é se posicionar como o maior exportador de hidrogênio verde do mundo, a partir do estado do Ceará. Então, a gente tem, em 2030, a ambição, né, de ter, no mínimo, 1 milhão de toneladas de hidrogênio verde sendo exportada pelo porto do Pecém. Essa é a primeira estratégia. Essa estratégia é importante, é valorosa e está lá nos 33 em memorando de entendimento. Só que ela vai posicionar, a gente vai ter sucesso com isso. Só que nós vamos ser, Mandarim, não vai ser muito diferente de exportador de commodities, né? De minério de ferro, de soja, etc. Então, a gente tem a segunda estratégia. Já que a gente tem a produção de energia dentro do estado, atrair as indústrias de hidrogênio verde, amônia verde, cimento verde,
siderúrgica verde, inclusive a ArcelorMittal comprou a CSP, que era 50% da Vale, e os outros 50% eram duas empresas coreanas. A ArcelorMittal comprou essa siderúrgica justamente para se posicionar, dito pelo seu presidente, para criar a primeira siderúrgica verde no estado do estado do Ceará, lógico, mas no Brasil. Esse é o segundo capítulo do nosso livro, Hidrogênio Verde e Energias Renováveis. Né? O primeiro capítulo é ser o maior exportador dessa commodity, de hidrogênio verde. O segundo é a neoindustrialização a partir do hidrogênio verde. E a terceira é essa que vocês estão vendo aqui na tela. Ser um centro de excelência em pesquisa e inovação de hidrogênio verde e energias renováveis. Olhando a cadeia toda, desde a água, vento, sol, o eletrolisador, armazenamento, como distribui isso, gasoduto, transporte rodoviário, transporte marítimo, e olhando para o consumo final, que vão ser as indústrias, de amônia, siderúrgica, cimento, etc. Qual é o papel do Centro de Excelência? Como fazer isso a baixo custo? O Estado do Ceará, através das suas universidades, os cabeçudos lá, que a gente brinca que são cearenses, estudar para como fazer com que isso se mantenha sem subsídio. Como criar um eletrolisador Tabajara cearense. Como criar, como distribuir, como fazer transporte, como fazer supply chain otimizado a baixo custo. Vai incentivar nossas startups, a partir de hoje, para 2030 se posicionar, não para o Brasil. Aí sim a gente se espelha em Israel. Israel tem um conceito que toda empresa que nasce em Israel é born to export. Nasceu para exportação. Porque Israel não tem mercado local. Toda empresa em Israel é para exportar. O Ceará também não tem mercado local. Nós temos 9 milhões de habitantes, menos que a Grande Rio, e 43% da população do estado do Ceará está na Grande Fortaleza. Então, a gente está muito fragmentado, não tem mercado interno. Então, a nossa vocação é vender para fora, vender para você e vender para o mundo. E aí é o posicionamento do Centro de Excelência. Pode passar? Pode passar. Biotecnologia, eu vou passar rápido por causa do tempo, pode passar. A gente atraiu aqui a Fiocruz, aqui do Rio de Janeiro. Hoje a Fiocruz tem 15 anos, se não me engano, lá já instalado no estado do Ceará. Aqui ela fica a Fiocruz. E a gente atraiu a Biomanguinhos também, que é aqui do Rio de Janeiro, que é uma indústria de vacina. São 950 milhões de instalação aqui. Com essas duas empresas âncoras, a Fiocruz, né, esse instituto, a Fiocruz e a empresa Biomanguinhos, nós também atraímos uma empresa de mosquito. Lá no Ceará a gente vai produzir um mosquito que vai inocular o mosquito da dengue, da chikungunya, etc. Esse mosquito macho, né, que a gente vai fabricar, ele tem lá uma bactéria, vírus, não sei bem, mas que vai efetivamente destruir, né, não vai mais produzir o vírus da chikungunya, da dengue, a gente vai curar, né, não vai ser uma vacina, mas a gente vai inocular o mosquito fêmea, que é o que pica, né, da dengue, chikungunya, etc. Febre amarela, etc. Então, essa fábrica de mosquito vai ser no estado do Ceará, que vai ser a terceira empresa âncora, e aqui a gente vai criar um polo de inovação, de tecnologia em saúde, nessa região aqui, que é o nosso Health Park, conectado com as grandes redes. Né? Então, isso fica no Eusébio, uma região que fica dentro da região metropolitana de Fortaleza, fica próxima a Fortaleza, uma cidade chamada Eusébio, conectada em Medellín, na Colômbia, Estados Unidos, Barcelona, Berlim, Pequim, Austrália, né, fazendo essa conexão científica. E no interior, a gente vai instalar empresas de base de tecnologia em saúde que não são intensivas de tecnologia. Por exemplo, máscaras, para poder os incentivos fiscais serem interiorizados. E a Transnordestina, que vai ligar no P100, a gente vai criar portos secos ligados ao nosso DPE para ter os mesmos benefícios fiscais. Essa é a estratégia do Estado para a biotecnologia. A gente espelhou em Santa Catarina, que tem Palhoça, não sei quem conhece, que é uma boa referência do ponto de vista de bairro conectado, né, de indústria, de base tecnológica. E a gente vai fazer nesse sentido, parecido com o Barcelona fez, mas é base tecnológica em empresas em biotecnologia, que é um mercado de trilhões de dólares nos Estados Unidos, e em 9 anos vai ser, pelo que os estudos que a gente teve acesso, ele vai crescer 300%. Então vai ser para 3 trilhões. Pode passar, por fim. Pode passar. Aqui eu vou passar rápido, porque o meu tempo já acabou. Pode passar. O Hub de Inovação Aeroespacial, pode passar.
ele surgiu pelo seguinte: no próximo ano nós vamos inaugurar o campus do ITA. Vai ser o primeiro campus fora do ITA, né, de São José dos Campos, que vai ser instalado. Por quê? 44%, Mandarino, das vagas do ITA são de pessoas formadas no Ceará. Eu brincava com meus amigos do Sudeste: se quiser passar do ITA, mate um cearense, né? Então, assim, desses 44%, metade são cearenses, outra metade são pessoas de outros estados que vão para o Ceará para aprender como passar no ITA. Então, o presidente Lula e o ministro Camilo da Educação, junto com o ministro da Defesa, criaram o campus do ITA lá, já divulgaram, já estamos fazendo, vai ter a primeira turma no próximo ano, o campus vai ser inaugurado no próximo ano, e daqui a 5 anos nós vamos formar os primeiros egressos do ITA no estado do Ceará. E aí o governo do estado falou o seguinte: beleza, mas e essa mão de obra vai ter que espaço? Aí, senão eles vão ter que voltar para o Sudeste. E aí a gente criou o Hub de Inovação Aeroespacial, que é a primeira página que a gente está criando, que vocês estão recebendo de primeira mão aqui no Rio Innovation Week. Pode passar. Pode passar. A gente estudou esse mercado, é um mercado diferente. O de biotecnologia é trilionário de dólar, né? Esse é bilionário de dólar, mas a gente gosta também. Então a gente vai tentar se posicionar nesse mercado. Pode passar. A gente fez um estudo que a cada 1 milhão que a gente investe, retorna em torno de 38 e gera mais 39 empregos qualificados. Então, é um setor importante. Então, mão de obra qualificada, mercado existente, a vocação do Estado do Ceará para ser born to export, né, em tecnologia, com esse tipo de multiplicador, a gente, pode passar, criamos isso aqui. O Drone Lab, o Descarb Lab, o Nano Satellite Lab, que a gente vai fazer também lançamento de satélites, criar para poder atrair empresas de tecnologia aeroespacial, criando um distrito industrial tecnológico espacial, e isso é o nosso framework inicial de trabalho. E para não dizer que isso é sonho, a gente já tem uma vitória para mostrar para vocês, que é o case. Pode passar no Drone Lab. No Drone Lab, no próximo ano, o estado do Ceará vai ter o primeiro eVTOL lançado, industrializado no Brasil, à frente até da Embraer. Que a Embraer, o plano dela é para 2026, se não me engano. A gente vai querer lançar o primeiro eVTOL, que é uma aeronave elétrica que pousa e desce na vertical, é por isso o termo em inglês eVTOL, produzido no estado, pode passar. Esse aqui é a empresa chamada Vertical Connect. Nós temos um stand aqui da ADES, do governo do estado, inclusive, quando tiver dia de calor, vocês podem ir lá, porque é o único lugar que tem vento frio. Tá? A gente disse que está na esquina do Atlântico, aqui a gente está na esquina de Guanabara com vento. Viu? É o único, eu já passei em outros stands, não tem o vento que a gente tem lá. Agradeço a sair do papel aqui por isso. É estratégico. Então, toma lá um cafezinho e tal, e venha conhecer. Os representantes dessa empresa também estão lá na Vertical. Pode passar, e o último slide. Né? Esse é o mock-up deles, que a gente vai fazer o lançamento deles a partir de dezembro. A gente está falando com a ANAC para ter autorização para ele fazer o primeiro sobrevoo. Né? O ANAC pediu para não ter ninguém embaixo. Né? Aí eu falei: não tem problema, a gente tem área desértica lá para passar para cá, semiárido. Né? Então é isso. Tá? Obrigado, desculpe o estouro de tempo, Mandarino, mas é isso que a gente está fazendo.